lá então. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Andrei, eu estou vendo que tem gente nova no pedaço, então a ideia é fazer uma mesa redonda sobre o tema da leitura. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a participação da Andréa Kogan e também agradecer o Rogério Mantovani, participam do nosso do Labor, participam do Núcleo de Estudos Agostinianos, e no próximo semestre o Mantovani passará a coordenar um novo grupo, Apologia e Ateísmo, então estejam atentos às mídias, porque acho que há pouco já começa uma divulgação mais intensa. Bom, como surgiu essa conversa? Né? Primeiro, a gente tem grupos de WhatsApp que são usados para recados e tal, aquela coisa bom dia, uma piada e tal, mas às vezes aparece uma discussão interessante, né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra, e bom, eu estou ali olhando a discussão, falei, bom, isso aqui dá um debate, né? E aí nós pensamos, vamos levar essa discussão que foi levantada para um evento do Labor, e foi isso que aconteceu. E aí o Rogério, de uma forma muito inteligente, ele trouxe uma metáfora, e essa metáfora foi muito rica, porque são possíveis modelos ou tipos de leitores. Então, eu gostaria de iniciar passando a palavra para o Rogério, porque o Rogério vai fazer uma apresentação sobre esses tipos de leitores, né? E depois a gente vai fazer rodar a mesa, né, a partir dessa primeira fala que serve como trampolim ou um piparote para a nossa conversa de hoje. Rogério, seja bem-vindo, eu passo a palavra para você. Obrigado, Andrei. Boa noite a todos. Quero estender também aqui esse meu boa noite, minha saudação ao Mantovani e a André. E dar início aqui, tentar introduzir dentro desse momento inicial, dessa primeira fala, que foi proposta pelo Andrei, e trazer para a gente a configuração de uma possibilidade de busca do entendimento do que é ser leitor e do que é essa personagem, né? Ser leitor, a gente vai ver talvez mais à frente, que é também fazer parte de um plano de coisas. Então, a partir dessa proposta, da gente debater, refletir sobre o que é o leitor, o que é a leitura, né? Porque são coisas intrínsecas, são coisas que estão conectadas. A gente parte da proposição de que nós, primeiramente, somos a única espécie na natureza humana que lê. Somos os únicos seres que leem e que contam histórias. E que decifra letras. O único ser que decifra letras, que decodifica, que cria e escreve sobre mundos imaginados e imaginários. Mas tudo bem, isso é só uma parte da coisa. Eu crio e eu escrevo. Mas como definir então esse ser que lê e que somos nós? O que somos nós enquanto leitores? Ou quem somos nós quando leitores? E aí, voltando ao que o Andrei falou, da questão da metaforização da personagem leitor, né? E eu estou colocando aqui, enquadrando o leitor também como personagem, eu já levanto uma outra questão para a gente conversar mais à frente. A gente pode dizer, primeiro, que ler é criar um espaço de sentido dentro do mundo. A partir dessa metaforização e da tentativa de leitura do grande livro que é o mundo. Porque quando nós, enquanto leitores, tentamos decodificar a realidade imaginada no texto, ou ali impressa, ali colocada, nós estamos também fazendo essa leitura do grande livro do mundo. E aí a gente parte para essas metáforas. 3, basicamente, para a gente começar, e aqui eu trago a contribuição do Alberto Manguel, que é
um ensaísta, um escritor que eu tenho lido, tenho pesquisado, e que me interessa por causa de duas questões, basicamente, além das outras suplementares, que ele é um bibliófilo e ele é um amante mesmo de tentar entender quem é essa figura, o leitor. Já se escreveu muito sobre o escritor, nós temos centenas de livros. Quem é o escritor, o processo de criação, por que criar, o estilo e tal. Mas o leitor, ele é um pouco deixado de lado. E a gente sabe que só existe o escritor porque tem que haver um público para consumir. Enfim, e aí o Manguel traz para a gente 3 metáforas básicas, quase prototípicas, tá? Que elas perpassam a história da humanidade. Óbvio que elas sofrerão atualizações, sofrerão redefinições, coisas que cabem dentro das outras, mas é o leitor como viajante, a ideia de o leitor como um viajante, o leitor como uma torre de marfim, ou alguém que está ou pode vir a estar numa torre de marfim, e o leitor como traça. E aí, dentro dessas 3 metaforizações da personagem leitor, ou leitor, a leitora, o Manguel nos leva a uma viagem na história da literatura e na história da compreensão do ato de ler. A primeira metáfora, a metáfora do leitor enquanto viajante, talvez seja a que mais intuitivamente nós chegamos, sem muito esforço, porque na medida em que nós lemos, desde uma criança, lá nos níveis básicos de escolarização, é dito para ela, olha, a leitura é uma viagem. Ler é uma viagem. Você vai se transportar para outros mundos. Você vai empreender uma jornada para o desconhecido. No final você vai ver, foi chata essa viagem, então foi muito interessante, ou eu descobri coisas novas, ou eu não descobri nada além daquilo que eu já sabia. Então, a primeira metáfora que o Manguel traz, e que a gente pode intuitivamente sorver dessa leitura do grande livro do mundo, é que nós, enquanto leitores, somos viajantes. Tá? E aí, nesse plano, a gente dá saltos, vai para o futuro, volta para o passado, volta para o presente. A gente está sempre nesse salto do tempo, né? Enquanto viajantes nesse livro e nessa jornada. Então, perguntar por que lemos é perguntar por que viajamos. Por que viajamos? A metáfora da torre é de origem bíblica. Na torre, e a torre é citada em vários livros da Bíblia, muitas vezes nos Provérbios, muitas vezes no Cântico dos Cânticos, e aí dizem lá, teus seios são como 2 torres. E a torre aqui no caso do Manguel é a torre de marfim, onde alguns leitores, esses já num patamar mais aprofundado, mais adiantado, nesse espectro de leitores, ele já não se contenta apenas de ser um viajante que socializa ou que está ali dividindo espaço com outros. Não, ele vai para um lugar do não sociável, ele vai se isolar, ele vai para essa torre, que pode ser, na verdade, um santuário da intelectualidade, um lugar de meditação, além de tudo, né? Então, a torre, a metáfora do leitor ensimesmado, refugiado entre livros, ele é essa pessoa que constrói um refúgio, um abrigo, talvez até do mundo exterior, e ele está fora do mundo real, físico, distanciado para poder melhor adentrar esse grande livro do mundo em que nós viajamos. E o terceiro, para a gente não se estender tanto, para eu não me estender tanto, terceiro metafórico, né, a terceira tentativa metafórica de representar graus de leitura e de leitores, na verdade, é a traça, que já traz a leitura para um outro viés, um outro lado, que é, bem, o leitor faz esse empreendimento ao ler, que é essa jornada através do texto,
E nessa jornada ele pergunta pelo mundo. Em certo estágio, ele já não se contenta apenas em ler, mas ele quer ler em si mesmado, refugiado, protegido, dentro do seu abrigo intelectual, dentro do seu templo, né? Ele não se importa com quem vai ler, se eu vou socializar o que eu vou ler, não, eu quero ler, eu quero adentrar cada vez mais. E a traça já chega a um nível, tem uma leitura talvez pejorativa, porque a gente vai lembrar também, em paralelo, do rato, que é aquele famoso rato de biblioteca, que é muito comum nas faculdades, das universidades, com quem a gente tromba de vez em quando, aquela pessoa que está sempre ali, você só encontra ela na biblioteca, sempre no mesmo lugar, pegando aqueles livros e tal. E é a ideia de que você desenvolve uma relação para com o objeto livro. Além da leitura, o leitor, enquanto traça, ele quer devorar livros. Ele não quer mais apenas consumir livros enquanto leitor que viaja na grande jornada de descoberta do texto para ler o livro, grande livro do mundo. Ele quer comer esse livro, ele quer engolir essas páginas, ele quer ir para dentro delas de alguma forma. Talvez não encontre no nível da metáfora da torre, que é um leitor mais intelectualizado, é um leitor mais potente, capaz de viagens para qualquer dimensão, e esse leitor traça, o rato, ele desenvolve, talvez, é que eu estou colocando para a gente pensar, uma relação mais talvez até doentia com o livro, porque o livro passa a ser um objeto de consumo, quase que literal, né? Quase que concreto, né? Trata-se, portanto, de um leitor arrebatado que corre o risco de até perder o juízo ou a sanidade. Em alguns momentos da história, esse leitor, que é um rato ou uma traça, ele é aproximado de um leitor louco ou num estado de perda desse senso. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de trazer essas três visões e aí eu vou passar a palavra para o nosso Andrei. Obrigado, Rogério. Eu acho que essas três metáforas, elas servem de fato como um motor para a nossa conversa. E eu tenho todas as minhas anotações de 1994, que foi exatamente esse ano, sobre o diabo. Tá? Então eu fiz as anotações à parte sobre o diabo, que era sobre o diabo que eu ia falar em Grande Sertão. Só que vocês podem, não vai dar para ver no vídeo, mas dá para ver minha letrinha e dá para ver meus grifos muito bem organizados. Só que vai chegando ao final, e principalmente na morte de Diadorim, que foi o grande marco da minha vida, quando Riobaldo vê que Diadorim morre, a minha letra vira um garrancho e começa os riscos, porque aqui eu estou demonstrando a minha emoção nesse momento da morte de Diadorim. Então esse livro, ele começa muito, os meus grifos são muito organizados, parecem feitos com régua, e ao final tem um monte de grifo, morte de Diadorim, Riobaldo, vou ter que dar um spoiler, tá, gente? Como se ninguém soubesse de Grande Sertão Veredas. Riobaldo descobre que Diadorim era mulher, até aqui, e aí com 200 lápis, escrito assim, a parte que o Riobaldo vê o corpo de Diadorim e fala, meu amor, meu amor. E aí é isso. Então, isso para mim é a formação, e isso que me deu qualidade de leitora, e é isso que eu me deixo fazer no livro só, Andrei. Lápis e post-it, só. Queria saber qual o livro do Rogério e do Mantovani de lápis e post-it. Olá, Rogério. Obrigado, André. Vamos lá. Essa pergunta é crucial. E ela mexe mesmo com a gente nessa questão da leitura, né? Porque, veja bem, eu também acredito, assim como acho que muitos acreditam, que ler é um ato que envolve o corpo todo, né? A gente faz muita ligação com o intelecto, mas começa pela visão, né? A gente lê primeiramente com os olhos, né? Quem não tem vai ler com os ouvidos. Se um programa falar para ele ou para ela, ou se alguém lê para você, né?
Tem gente que lê com os olhos e com a boca, porque ele tem que ler vendo e ele tem que falar o que ele está lendo, né? E aí, voltando para os livros, o livro também recebe essas marcas, essas digitais, que passou por ali alguém que leu, passou por ali alguém que deflorou esse livro. No início da minha formação, eu tinha muito medo, era como se eu estivesse cometendo um sacrilégio, eu fazia uma marcação, se eu me lembrar lá com 18, 19, 20 anos, eu lia o livro, mas eu não marcava absolutamente nada, não resenhava, não riscava, não fazia nota marginal, nota de pé, né? Comentário, enfim, nada, destaque. Aí depois que eu descobri essa leitura aí, que a Andrea falou muito bem, essa que você vai a fundo na obra e que você disseca a obra, que você vive a obra como ela viveu quando se emocionou, e até a escrita dela mudou no livro, porque ela estava chorando a morte. Isso mesmo. Isso mesmo. Mudou. Então a gente lê com o corpo, também é sinestésico. Nós que habitamos a academia, a gente tende a fazer essa conexão de leitura-intelecto. Lógico que compreende uma passagem direta pelo intelecto. É ele que vai ruminar, que vai morder, que vai mastigar. Mas ler passa pelo corpo, é integral. Você lê sentado, você lê deitado num carpete, você lê no seu sofá, você lê na cama antes de dormir. Não tem nem dignidade, vai pra cama com 3 livros, né? A mulher tá do lado, mas tem 3 livrinhos ali do lado. Eu faço isso, às vezes eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Mas, enfim, então a gente lê e a gente marca o livro. É como aquela pintura rupestre que o cara deixou lá, o homem da caverna entrou e deixou a marca dele lá na parede. Então a gente tem que deixar a nossa marca no livro para dizer, eu li esse livro. Eu tive uma experiência com ele aqui profunda, né? Nos meus, por exemplo, se não tiver nenhuma marcação, das duas coisas, uma, ou é porque eu ainda não li o livro, ou é porque é dessa fase que eu tinha medo de marcar meus livros. Mas eles têm, ó, não sei se vai dar para olhar aí, mas tem marcação, tem destaque de em cima, no lado, tem chave, tem colchete, tem comentário, enfim, tem tudo, né? Tem de lápis, tem de caneta e tem de marca-texto. Então eu acho que essa relação tem que ser profunda. Sacrilégio! Eu sou um sacrílego, né? Eu marco de caneta também. Mas respondendo a isso, e é para nossa formação, se é leitura de formação, porque se é uma leitura de lazer, aquela rápida, informativa, talvez, ainda assim, às vezes você marca lá um trecho do jornal, né, daquela leitura de domingo, que você achou interessante, coloca lá um balão, faz lá um círculo, né, ou uma seta, né, e quando a gente chega nesse nível de leitura, que é esse que a Andrea falou, e que a gente está discutindo aqui, que o Andrei falou também muito bem aí, a gente tem que aprender uma outra coisa também que eu acho que é interessante a gente dizer, ainda essa questão de marcar, de navegar, de entrar de cabeça nas leituras, essas mais densas e mais profundas, que requerem uma carga maior. Então a gente já tem estofo, a gente já tem miolos, cérebro para fazer isso, a gente já tem rodagem. Também saber sair dessa sombra, é preciso sair da sombra, e é preciso saber a hora de abandonar certas leituras, que foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Eu antes, quando começava a ler um livro, eu achava que eu tinha a obrigação de ir até o final do livro para dizer assim, eu li esse livro todo. E depois eu me dei muito mal com isso, porque eu li alguns livros que foram escolhas erradas, e ler é fazer escolhas também. Assim como quem escreve faz escolha, o poeta, não, eu vou trocar essa palavra aqui por outra, eu vou botar uma metáfora no lugar dessa outra, e o escritor a mesma coisa, porque ele reescreve 1000 vezes um texto. Quem lê, que é quem faz a desleitura, como dizia, ou melhor, a leitura, né? O escritor faz a desleitura. O leitor, ele tem que também saber que certos livros ou textos, ou ele não está preparado ainda para eles, e ele tem que ter a humildade de abandonar, dizer, opa, eu paro bem por aqui, né? E quando é muito ruim, aí você já tem também capacidade para entender que aquilo que você está lendo ou não te diz nada a respeito, ou não está no foco da tua pesquisa, ou não é o teu objetivo, ou não te traz nenhum gozo, nenhum prazer, né, se a tua leitura for nesse fim,
é hora de saber também abandonar essa leitura, né? Inclusive isso. Não, eu paro por aqui, eu vou procurar um outro livro, vou passar para outro. Obrigado, Rogério. O Platão ele tem um texto que ele coloca a seguinte frase na boca de Sócrates: não basta viver, é preciso viver bem. Então, eu acho que a leitura pode nos ajudar, pelo menos a pensar e a ter o desejo de viver bem. É por isso que eu leio. É por isso que eu leio. Se eu não ler, eu morro. Então, assim, eu preciso ler. Porque ler é uma forma de você reaprender a ver o mundo. Gente, tivemos um excelente encontro. Agradeço muito a presença de todos vocês. E Andréia, muito obrigado. Rogério, Mantovani, todos os presentes.